Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma semana de aula? Ok, vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho sobre som, né? São aqueles barulhos que a gente escuta de vozes, de instrumento, do próprio vento, da água, né? Tudo que se refere ao som. Vamos aprender também algumas qualidades de som, né? E o que é o som? Afinal de contas, o que é o som? Essa zoada que sai de dentro da gente, como faz, como acontece ela? Vamos estudar um pouco. Então, vamos estudar hoje. Pega o livro de vocês, abre aí na página 268 do livro, 267, 268 e 269. São 3 páginas que nós vamos estudar um pouquinho, tá bom? Prestem atenção e sigam o livro, porque tá no conteúdo, tá no livro de vocês, tá certo? Tá certo? Todo mundo pegando o livro e abre uma página que eu vou aguardar um pouco. Então vamos lá, né? Vamos estudar um pouquinho sobre som. Então vamos ver o que é o som. Mas o que é o som afinal? O som é uma fonte de energia que se espalha pelo espaço em forma de ondas sonoras. Essas ondas causam vibrações do meio em que se espalham. Então, podemos dizer que a maneira melhor a maneira mais suave de se ouvir o som é quando a gente escuta uma música, né? Aquela música bem calma, bem baixinha, tranquila de se ouvir. Esta é uma das maneiras mais suaves de você ouvir o som, né? Ou um sussurro no ouvido, né? Alguém falando baixinho perto de você. Também é uma maneira bem suave de se ouvir o som, né? Quando você toca um objeto no outro, ele também emite também ondas sonoras, ou seja, ele também faz o som. Faça o teste aí na sua casa, pegue sua caneta, seu lápis e toque, bata um no outro para você ver o som que sai. Sempre sai um som. Se você pegar umas bolinhas de gude, botar dentro de umas vasilhas ou até milho de pipoca, que é tão pequenininho, botar em uma vasilha e sacudir a vasilha, também vai fazer um som. Então, tudo aquilo que se espalha, né? E que você tem condições de ouvir, que produz ondas sonoras, nós podemos chamar de som, ok? Vamos continuar. O som tem 3 características nele. É a intensidade, a altura e o timbre. 3 características de um som. Agora nós vamos ver a intensidade. O que é a intensidade de um som? O que significa isso, né? A intensidade de um som refere-se ao volume dele. Ou ele é forte ou ele é fraco, né? A intensidade refere-se ao volume de um som. Ou ele pode ser forte ou ele pode ser fraco. Agora, eu estou falando com vocês na intensidade forte. Por quê? Porque nós estamos gravando uma videoaula. Então, eu preciso aumentar o meu tom de voz para vocês poderem entender o vídeo melhor, ok? Mas ele pode ser fraco também. Aí eu botei o rugido de um leão, de uma onça, de um tigre. E embaixo, fraco, eu botei uns pintinhos, né? Que nem se compara. Então, essa daí é uma característica do som, a intensidade. A altura, tá vendo? Baixo ou grosso, que significa um som grave, alto e fino, que significa um som agudo. Essa é a segunda característica do som. Então, agora, falando com vocês, eu estou usando o quê? Agudo ou grave? Grave, muito bem. Um som grave, que eu não estou gritando, mas estou falando grosso, né?
Grosso para quê? Para que ele venha sair um tom grave, alto e fino. Aí eu botei um gatinho miando, né? Que é um som agudo, é aquele som mais fininho, ok? Lá em cima é um boi, né? Acho que é um boi, que o boi, o mugido é muito alto, né? Ele é alto e tem uns que é bastante grosso também. Segunda característica do som, altura. E a terceira característica é o timbre, gente. O que é o timbre? É pelo timbre que identificamos os sons conhecidos. Como assim, Proarlete? É pelo timbre que você pode conhecer o som. Vamos supor, se alguém tocar o violão aí no quarto, longe de aonde você está, você vai saber que é um violão que está tocando. Quando alguém te chama na rua, não sei quem, que você, mesmo antes de olhar para trás, você já sabe quem é que está te chamando, é o seu timbre. Ou seja, o timbre são sons conhecidos, né? Quando a mamãe, a gente está bem distante, que a mamãe chama a gente, mesmo sem a gente ver a mãe, nós sabemos que já é a nossa mãe que está chamando. Por quê? Porque o nosso timbre está funcionando, ok? Então não esqueça as 3 características do som: intensidade, timbre e altura. Então vamos lá, gente. O som, ele pode se propagar por vários locais, né? De várias maneiras, pelo ar, pela água, né? Pela batida, assim, se você pega uma furadeira e começar a furar uma parede, ele vai se propagando por dentro da parede. Então ele pode se espalhar de várias maneiras o som, né? Aqui nós temos algumas ondas sonoras. No livro de vocês tem este desenho, tá vendo aqui? Com o sino. É a mesma coisa desse desenho, só que eu não achei o sino sozinho, aí eu botei a igreja, tá bom? Então vamos ver, mas aqui nós estamos se referindo ao som do sino, ok? Então vamos ver aqui com o livro de vocês. Aqui nós temos o sino, que é a produção do som. O som tá saindo por aqui. Vocês estão vendo aqui também? Produção do som, ok? Depois do sino, nós temos a fonte, tá aqui em cima, tá vendo? A fonte. Depois nós vemos o meio de propagação, ó, meio de propagação. Tá tudo aí no livro de vocês. A propagação do som, que tá bem baixo, e o detector de som, ou seja, o ouvido. Aqui no livro de vocês tem um menino e tem receptor do som, tá vendo? Que é a mesma coisa, dá a mesma coisa, ok? Então assim, quando você bate o sino, essa bolinha aqui embaixo que tem no sino, ela faz a propagação do som, ela espalha o som, tá vendo? E faz com que venha acontecer ondas sonoras, tá bom? O nosso assunto de hoje, vocês podem estar estudando pelo livro de vocês, é bem fácil, tá bom? Ó, beijo pra vocês, até a próxima.